do Senhor, adolescentes. Meu nome é Lívia. Brincadeira. E nesse momento que nós estamos vivendo, nesse distanciamento social que nós estamos vivendo, nós estamos esperando uma solução de Deus, porque nós cremos que a solução ela vem de Deus, porque é Deus que está conosco, né? Já faz mais de 30 dias que nós estamos afastados, então o Senhor ele tem nos dado essa única oportunidade, que é as redes sociais, os vídeos, são as mídias. Então, nós estamos aqui para falar sobre essa lição, que é muito importante, que é o nosso primeiro meio social, que é a família, que fala sobre a respeito, sobre esses assuntos que nós tanto necessitamos. Eu quero que nesse momento agora você abaixe a sua cabeça, que nós vamos fazer uma oração para nós estudarmos a palavra de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te peço pela minha vida, pela vida dos adolescentes, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que ela possa ficar no nosso coração, que nós possamos reter o que te agrada, Senhor Jesus. Agora, neste momento, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um da sala do Campeões da Fé, Senhor, não só da sede, mas de todas as congregações, de toda a nossa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe quem está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Então, a lição de hoje que nós vamos estudar, ela fala uma situação bem importante, que é o dilema que nós vivemos de agradar a Deus ou não agradar a Deus, e que nós diariamente temos essa dúvida, assim, uma pergunta na nossa cabeça: eu devo ser assim? Então as atitudes que eu tô tomando, ela é certa, ela é correta? Ou isso vai me trazer danos ou não? Isso faz parte do raciocínio. Isso está inerente na gente, não é verdade? Então a lição está, o texto bíblico que a gente vai estudar hoje, ele está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, que fala bastante coisas que nós vamos falar aqui, tá bom? Então eu vou ler. Se eu estivesse em sala VIP, nós íamos fazer aquela leitura alternada, mas nós não estamos, então eu vou ler, tá bom? Eu digo, porém, andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esse texto que fala, ele está em Gálatas, como a gente leu aqui. E o primeiro, que é o destaque da lição, que está aí, é Gálatas 5 e 16, que fala: quero que vocês
o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçais aos desejos da natureza humana. Gálatas 5:16. Essa é aquela versão mais atualizada, né? Os frutos do Espírito. Vocês perceberam que aqui tinha bastante frutos do Espírito, frutos da carne mais do que o Espírito? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Então, se liga. A lição de hoje, ela fala sobre a família, e ela tá tratando de algumas coisas já, né? Então, o primeiro tópico que eu vou perguntar para vocês: e aquela voz? Aquela voz, eu estou fazendo algo certo? É certo, coerente com a palavra de Deus isso que eu estou fazendo? E Deus está se agradando? Isso vai trazer consequência? Não vai trazer? Como é que é? E essa luta interna, você sabendo que está errado e mesmo assim você faz. Então, eu quero perguntar para vocês, para a reflexão de vocês: toda pessoa é má ou não? Toda pessoa é má? Nós em sala de aula, eu ia perguntar para quem estaria lá presente, Gustavo, Carol, Karine, a opinião de vocês, Sofia, qual que seria a opinião de vocês? Toda pessoa é má ou não? A palavra diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo que Deus fez é bom. Então, ali naquela situação que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, nós éramos perfeitos e nós éramos bons. E não tinha nada contra nós, não tinha a lei do pecado contra nós. Então, nós éramos 100% bom. Então, o homem que Deus criou, a essência do homem, ela é proveniente de Deus e o homem não é mau. O que acontece é que mais adiante, um pouquinho da criação, aconteceu que nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e veio a lei contra nós. Porque a palavra de Deus diz que sobre as coisas boas não existe lei do contra. Agora, contra a lei do pecado, a lei do mal, aí tem uma lei da consequência. E aí o que acontece? Nós, ali no Éden, representados pelos nossos pais, Adão e Eva, pecamos e trouxemos essa consequência desse pecado. E qual foi a primeira consequência? Nós ficamos um pouquinho egoístas, para massagear a nossa carne humana, que isso trouxe muitos danos. E é inerente que o ser humano queira massagear o seu ego, queira se satisfazer. E isso muitas vezes vai contra a palavra de Deus. E o exemplo que a lição apresenta aqui, o primeiro exemplo é a história de Jacó e Esaú, que ali tinha uma rincha. Entre as famílias, quem tem irmãos, tem muito isso, uma disputa, um egoísmo de querer se satisfazer e sobressair a sua vontade, não a vontade do seu irmão. E nessa situação ficou muito, muito, muito clara. Isso trouxe aí algumas consequências muito graves, né, em detrimento um do outro. O outro, porque achava que não ia perder nada, realmente negociou a sua progenitura e ficou ali fora, né? E deixou essa situação negociada com o irmão, e o irmão aderiu com certeza aquele benefício dentro da família, e que era a bênção do seu pai. E o que acontece? Ali dentro daquela família
tinha um egoísmo, uma mãe que tinha o seu preferido e um pai que tinha o seu preferido. E a palavra de Deus diz que isso, né, não agrada quando nós temos que satisfazer a nossa vontade. A palavra de Deus diz que aquele modelo familiar estava contra a palavra de Deus. Então, não podemos esquecer que o melhor padrão de família é o viver o padrão de Deus. Afinal, ele não é o Criador? Então, se nós estamos lá achando que aquela família era o melhor exemplo, não. Ela tinha um exemplo ruim. E esse exemplo que devemos refletir. Se muitas vezes dentro das famílias tem exemplos que não são conforme a palavra de Deus, porque o melhor exemplo é a palavra de Deus, e nós temos esse poder de decisão de reverter essa vontade com a orientação de Deus, mas temos esse poder de tirar essa decisão. Ela não foi nos tirada. E a lição ela vai abordar um pouquinho mais à frente que nessa decisão de querer ou não aderir o modelo de família, que muitas vezes ele vai contra a palavra de Deus, a lição ela fala assim que você não está sozinho. Viver conforme a vontade de Deus não é uma tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana e dizer não aos desejos e paixões do mundo. Por vezes você pode parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Então, conforme a orientação da palavra de Deus, do Espírito Santo, que é o nosso amigo, a gente não está sozinho nessa guerra aí. Lembra que eu falei que tinha mais frutos das obras da carne que a palavra de Deus diz? E os frutos são frutos do Espírito Santo. Então, por que tem mais? Por isso que muitas vezes parece que é mais difícil, mas os frutos do Espírito Santo, ele debate muito mais. É isso que Paulo estava falando, que existia uma guerra, mas contra o amor, a fé, orientados com o Espírito Santo, isso era muito mais em frente a essas dificuldades que todos nós vivemos. Inclusive, Paulo nos definiu como miserável homens quando fazemos a nossa vontade humana e carnal e não agimos conforme os frutos do Espírito. Todos nós temos essa guerra? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todos nós temos essa guerra? Ou vai até, sei lá, até os 30 vai ter essa guerra aí? Depois de um tempo, ela não vai ter mais. Hein? O que vocês acham? Eu digo para vocês que existe essa guerra durante a vida toda. Com o apoio, o suporte do Espírito Santo, nós venceremos, né? Deixa eu só aqui me achar. Nós não estamos sozinhos. Então, essa palavra de Deus diz aqui que os frutos são de nós para Deus. Então, foram frutos que Deus frutificou em nós, com o poder da palavra dele em nossas vidas. Viva diferente, que é a parte da lição aqui. Viva diferente. Viver diferente é uma escolha. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe parece algo tão bom? Afinal, não é o problema em uma mentirinha, tipo colar. Ai, se eu não colar, vou ter que refazer essa prova, vou ter que estudar mais, eu tenho tantas outras coisas para fazer, não é isso? As meninas, os meninos que estão em idade escolar, não é não?
nunca passaram por uma situação dessa? Claro que sim. Só que tem até algumas frases que ainda quem cola não sai da escola, não tem esses sloganzinhos que colocam nessa situação? Paulo escreveu em uma carta, como vimos, contando sobre a sua luta entre fazer o bem e o mal. Lá em Romanos 7, ele fala isso muito bem, que eu vou colocar depois um hino da Oficina G3, um rock, que ele fala sobre isso, que ele é Romanos 7 e 15, que ele define bem essa situação. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então, é uma lei que parece boa, mas não é, ela traz consequências. Então, a lição ela conclui da seguinte forma, que falamos, apesar da fraqueza da natureza humana, se colocar à vontade, contrária à vontade de Deus, ele nos enviou o seu Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela te fortalece, ela não te traz ansiedade, ela não te traz N coisas horrorosas, ao contrário que os frutos da carne traz. Satisfazer a carne é uma satisfação momentânea, mas que ela vai trazer muitas outras consequências. E nós, como adolescentes, que temos a mente de Cristo, não? Sábios, que nós temos a orientação do Espírito Santo, temos como intervir nessa situação e fazer boas escolhas. Então agora eu vou fazer uma oração com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos e orem comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te peço que o Senhor faça morada na minha vida, Jesus. Nos dê do teu Espírito, nos dê sabedoria para decidirmos e fazermos coisas boas, que nos dê crescimento. Jesus, eu te peço sobre a classe em específica, campeões da fé, que o Senhor nos faça realmente ser campeões da fé, Senhor, nesses dias mal de dificuldade, Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.